Muito bem, muito bem, muito bem. Depois desta nossa conversa à volta da esperança, vou falar aqui com a minha próxima convidada, que é uma mulher que, na verdade, também fala diariamente de esperança, porque ela dá aulas de reiki e de meditação a crianças, é uma grande defensora do contacto dos mais novos com os anjos, de tal forma que escreveu um livro, um belíssimo livro, que hoje nos traz aqui. Olá, Isabel, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Um aplauso para a Isabel. Obrigada. Isabel, vou começar imediatamente pelo título do livro. Porque o livro diz assim: em casa ou na escola, o meu anjo da guarda aconselha. Isto significa que todos nós, independentemente da idade de cada um, tem um anjo da guarda que nos acompanha desde que, no fundo, desde que chegamos à vida. Desde o nascimento, é Desde verdade. o nascimento. Sim, sem dúvida. E quando é que nós podemos senti-lo, ou quando é que nós podemos começar a perceber que ele está lá? Eu diria que desde o minuto zero. Ou seja, as grávidas têm um período muito interessante, que normalmente se costuma chamar do período grande de energia e muito luminoso, porque sem dúvida elas são acompanhadas por uma grande equipa de anjos que as suporta para o nascimento e formação, ou boa formação deste novo bebê que vai nascer. E por causa de esta situação, que depois toda essa equipa se retira quando o bebê já nasceu, por exemplo, entram em depressão pós-parto. E esta é uma das explicações possíveis e interessantes que muitas mulheres são afetadas e que já agora eu aproveito para referir aqui, porque faz parte do estudo que eu tenho desenvolvido acerca deste tema. Agora, em relação ao afeto ao bebê, como todos nós, logo desde o primeiro dia, claro, já está a distrito, ainda vem a descer, vamos pôr a coisa assim. Então, mas vamos lá ver. Imagino que eu quero explicar aos meus filhos, tenho dois, que eu quero explicar aos meus filhos que existe efetivamente um anjo da guarda que os acompanha. Como é que eu lhes posso explicar isto e como é que eu os posso ajudar a perceber onde é que ele está? Ou como é que ele comunica com eles? Ok, muito bem. Então este livro tem precisamente esse objetivo. Eu sei, aliás, ele tem dois. práticas. Ele tem dois. Um deles é, sem dúvida, aproximar as crianças desta situação do anjo da guarda, porque eu penso que se perdeu um bocadinho com todo um sistema que hoje em dia é sempre a correr e de grande stress. Não é? Curioso. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E por outro lado também porque eu queria trazer com este livro algum tempo de qualidade entre os mais pequenos e os mais adultos, os pais, os professores, e portanto estes são de facto os dois grandes objetivos do livro. O primeiro, e respondendo à questão, nós podemos de facto abordar o tema de uma forma ligeira, ou seja, explicar aos mais pequenos, e aliás os estudos hoje em dia todos explicam isso, que nós somos energia na nossa partícula mais pequena, e como tal existe um mundo que nem sempre está visível com os olhos normais, portanto, ou seja, os olhos que eu utilizo para fazer a minha vida comum. Existe todo um mundo, toda uma realidade muito maior por trás, ou ao lado, ou em paralelo com aquilo que estamos habituados a ver. Nomeadamente, estas entidades luminosas, que sem dúvida têm uma sabedoria diferente da nossa, e que são logo autopropostos ou autocandidatos, ou as duas coisas, eu acho, logo no momento do nascimento, e que, portanto, acompanham a criança desde sempre. E a criança pode, através de, para já, o reconhecimento deste ensinamento. Não querendo quebrar o seu raciocínio, sim, mas acha, Isabel, que se nós explicarmos desse modo aos nossos filhos, ou seja, se explicarmos que há realmente uma entidade, há alguém que, e corrija-me as palavras se não forem corretas, há, no fundo, há alguém que zela por nós, que nos acompanha, quase como se fosse ali uma proteção que anda atrás de nós. Acho que os nossos filhos conseguem entender isto. Eu acho que sim. Os alunos todos que eu tenho, dá mais tempo, com escolas, com tudo, não é? Ou dá menos tempo, têm logo um reconhecimento imediato em relação a esta figura, vamos colocar a coisa assim. E portanto é talvez na cabeça dos adultos mais difícil, porque se habituaram a acreditar em outras coisas e a tornar a vida muito mais banal e normalizada, porque a vida também leva para isso, acreditar ou continuar a acreditar, do que propriamente as crianças. Eles ainda não estão formatados e portanto para eles é fácil. Como é que eles, no fundo, acreditam, ou como é que vão, digamos, a sentir atrás desta companhia? Exatamente, desta companhia. É precisamente através do campo dos sentidos. Muitas vezes, alguns deles até têm a capacidade de os ver quando ainda não perderam esse dom ou essa capacidade, que no fundo é uma característica que todos nós temos. E depois vamos perdendo com o tempo. Todas as pessoas nascem com a capacidade de conseguir ver, ouvir e sentir para lá do seu normal. Uns de uma forma mais acentuada, outros de uma forma menos acentuada, mas na realidade
realidade toda a humanidade tem essa característica. As crianças, lá está, porque eu dizia, ainda não estão devidamente formatadas, têm muito mais sensibilidade. É mais facilidade, há maior sem dúvida. Não é? E, portanto, quando lhes ensino, até vamos pôr a questão de outra maneira, ou o reiki ou a meditação, que também têm os seus trâmites próprios, eles são os primeiros em segundos, às vezes eu ainda vou dizer alguma coisa, já estão a fazer. Eu já vivi essa experiência porque eu faço meditação e também às vezes vou, em encontros onde se pratica reiki e onde já estiveram algumas crianças presentes e eu às vezes faz-me imensa confusão, porque nós levamos muito mais tempo. Eles não é preciso acabar de explicar, já perceberam, já estão a fazer tudo. Quase que para nós parece que estamos atrasados, não é? Sempre que estamos atrasados, mas as crianças têm aqui uma facilidade enorme. Agora, pergunto, a criança, eu digo aqui criança por causa do tempo do livro, poderia ser o adulto, pode falar com esse anjo da guarda, pode haver aqui comunicação, perguntas que são feitas, respostas que se ouvem? Sem dúvida, que se ouvem, que se veem, que se sentem. Eu fui um exemplo disso e não tenho hoje qualquer problema em dizer, já estou com 46, portanto penso que já está à vontade. Já está à vontade. Para dizer algumas coisas que anteriormente me inibiam um pouco e que era tímida e não queria dizer. E o que lhe devo dizer é que das minhas conversas que me lembro de ter com o meu anjo da guarda e que nunca contei a ninguém, mas literalmente, muitas delas ainda hoje estão a acontecer. E, portanto, eu sou uma prova viva em como isto é verdade e é possível. Depois acredita quem quiser, aqui não há qualquer espécie de... Imagino que não lhe posso perguntar que tipo de conversas ou sobre que tipo de temas. Acerca de, por exemplo, desenrolares de como foi a minha vida, ou seja, há coisas que estão a acontecer na minha vida, umas boas, outras menos boas, porque, enfim, todos nós temos situações perfeitas e outras menos perfeitas na vida, por isso também estamos cá no planeta e é para aprender e melhorar, mas em todo o caso aquilo que acontece é que me lembro em muito pequena, e se calhar tinha 2, 3 anos, portanto foi muito marcante as minhas conversas com eles, porque senão hoje eu não me lembraria mais, que de alguma forma eram sobre assuntos, sobre temas, sobre tópicos que vieram depois a acontecer e a desenrolar-se e que talvez se não tivesse havido essa conversa prévia, eu não tivesse a fé que tenho, ou não tivesse o acreditar que tenho hoje em dia e que vai contra toda e qualquer situação que se oponha. Muito bem, a Isabel já vamos continuar esta conversa, Isabel. A Isabel já vai explicar um bocadinho da metodologia, porque é bastante curioso o livro. Ele tem aqui metodologia, tem jogos, tem desafios, tem aqui, eu diria que isto aqui é um manual de trabalho. Isto é para trabalhar, não é só para ler. Ela já vai explicar um bocadinho melhor esta metodologia. Agora vou lembrar todos os nossos espectadores que hoje é quarta-feira, não é, meninas? Não estou baralhada, quarta-feira, exatamente. Ora, se hoje é quarta-feira, na próxima sexta-feira é dia de antecipar o Natal aqui no nosso programa e poder finalmente dar um prémio que temos andado a cobiçar todos e muito, mas cobiçamos de forma positiva e há de haver alguém que vai ter a felicidade de levar este dinheiro. Eu hoje estou aqui a começar a nossa conversa por causa do prémio de sexta-feira porque estamos realmente numa contagem decrescente. Daqui a 2 dias, todas as pessoas que já marcaram o nosso número de telefone nos dias anteriores, que marquem hoje ou que marquem amanhã e na sexta-feira, estão todas elas a concorrer para este tal prémio que vai mudar a vida de uma família. Não há dúvida nenhuma, porque este valor para muitas famílias é muito mais do que elas algum dia se atreveram a pensar ou atreveram a desejar. 25 mil euros é este o valor que temos em cima da mesa. 25 mil euros que podem ser seus através do nosso número de telefone 760-100-760. Quanto mais vezes marcar, melhor. Maior é o número de inscrições que ficam feitas para este grande prémio. Portanto, todos os telefonemas são inscrições válidas. Logo, há maiores probabilidades de ser a pessoa escolhida, mas, entretanto, até lá, não ficamos sem dar prémios de modo algum. Portanto, cada vez que marca o nosso número de telefone, e falamos agora do dia de hoje, o 760-100-760, está a habilitar-se a, daqui a pouco, um bocadinho antes das 18, atender o telefone para receber excelentes notícias. Não são boas. Eu aqui gosto de dar só excelentes notícias, tudo a duplicar. Podia dar apenas um prémio garantido, não dou 2, que é para a pessoa ficar mesmo satisfeita. 1000 euros garantidos, mais um prémio do nosso trabalho. Portanto, a solução é muito fácil, não tem nada que enganar. 760-100-760, seja qual for o prémio que deseja, a solução é sempre a mesma, é marcar este número de telefone. 760-100-760. Vá marcar. Ora, muito bem. Isabel, eu que estive aqui a ver o livro com todo o cuidado e a procurar aprender o máximo, que eu sou uma curiosa, enfim, nesta área, é uma das áreas, enfim, sobre a qual sou bastante curiosa. Mas, por exemplo, uma das coisas que me fascinou aqui foi o facto de existir aqui um jogo dos anjos e depois existirem categorias e subcategorias. Explique lá o que isto é,
para nós percebermos que isto é um mundo muito mais rico do que aquilo que aparentemente as pessoas às vezes pensam, não é? Sim, sem dúvida. Diga. Ou seja, o nascimento deste livro também se prendeu muito com o facto de eu estar sempre a receber anjos de prenda. E, portanto, eu tenho a minha casa, que é muito simples e com muito poucos bibelôs, cheios de anjos por todo lado. Que, inclusivamente, vieram de todas as partes do mundo. Portanto, começou logo aqui. Também já se formou um bocadinho em cada canto do universo. É verdade. Trouxeram um anjinho de cada parte do planeta. Deve ter sido isso. Eu toquei e eles vieram depois outra vez, sem dúvida. E então, o que acontece é que fui percebendo que, sem dúvida, cada anjo que nos acompanha também faz de nós uma determinada fortaleza. Também ajuda a cumprir a nossa missão, também ajuda a retirar e a pôr na prática, que é no fundo o que este livro pretende dizer aos adultos, que nós sejamos capazes de mostrar e utilizar e exteriorizar as nossas melhores características. Comigo aconteceu, eu estudei gestão de empresas e venho dessa área. Há 10 anos que resolvi, por algumas questões, fazer a alteração desta mesma vida. Não é uma história nada de nova, há muita gente que já passou por este processo, mas o que acontece é que tive a sorte, e eu acho que isto não foi só sorte, foi também empenho do meu lado, obviamente, mas também ter sido muito orientada, porque lá está, estiveram sempre a conversar comigo os meus anjos da guarda para me orientarem como é que eu deveria fazê-lo, e resolvi escrever, e ao começar a escrever, porque este é o quarto livro, sim, já saiu um conto infantil depois dele, portanto já há um quinto, que hoje nem estamos aqui a conversar sobre ele, mas tive sem dúvida porque ouvi, porque tive sensível para ouvir e para perceber esta orientação, a felicidade de ser bem orientada e de estar a fazer aquilo que gosto e que realmente vejo que é útil, afeta positivamente o mundo das crianças, que para mim é um mundo especial e muito mágico. Então, eu comecei a entender que, sem dúvida, os anjos da guarda são poderosos e são multifacetados. Por outro lado, também tive a sorte de conhecer algumas pessoas na minha vida que estão também intimamente ligadas com anjos da guarda, ou porque os pintam, ou porque também fazem aconselhamento com eles, ou porque os constroem em moldagem, barro ou plasticiram assim, e que também todas estas pessoas tocam de alguma forma o mundo da criança. Então comecei a achar que havia aqui, sem dúvida, um denominador comum, que era muito interessante, e o que é que eu queria também? Queria não normalizar no sentido de banalizar, mas queria normalizar no sentido de tornar fácil a mensagem que eu queria passar acerca do anjo da guarda, que no fundo é uma figura de bondade e com características que nos pode vir a influenciar não só positivamente, mas também para o nosso desenvolvimento, e assim sendo, digamos, agarrei neste mote e resolvi explicar que o anjo da guarda pode aparecer pela saúde, pode aparecer pela sabedoria, pode aparecer pela... Isso refere-se ao momento em que ele pode aparecer? Não, refiro-me às características que ele tem e que, quando é solicitado, chega e precisamente traz esse tipo de energia. Por exemplo, uma criança que está, imagina comer muito mal, porque tem dificuldades em comer, por motivos que agora poderíamos descrever N. Por exemplo, crianças que não gostam de comer animais. Foi o meu caso também quando era criança, não gostava muito de comer carne. Mas depois de explicar isto a um adulto, o adulto vai achar que a criança vai ficar fraquinha e que se não se alimenta direito vai ficar frágil e sem saúde, quando no fundo se calhar a criança tem imensa energia e precisa mesmo é de comer legumes e fruta. Claro que tudo isto tem que ter um peso de conta e medida com o médico ou o pediatra a acompanhar, mas em todo o caso, talvez brincando aqui um bocadinho com o anjo da alimentação, a criança possa tornar-se um pouco mais favorecida e mais permeável para poder comer melhor, e ao mesmo tempo também os pais perceberem que o momento de dar de comer às crianças não pode ser aquela guerra que é ou comes ou apanhas, ou não comes e vais de castigo, ou não sei o quê, quer dizer, por tudo o que envolve o mundo da criança, se a Fátima reparar, não digo em todos os casos, mas em muitos casos, está sempre a ser difícil. Ou é porque as crianças não estudam, ou é porque elas não comem, ou porque elas não dormem, ou porque se portam mal. E depois, aqui a pedagogia, isto já é cultural também, as pessoas não têm culpa, andam sempre a correr, não têm muito tempo, nem muita dedicação, mas a pedagogia é toda ela muito pela força, pelo autoritarismo e também, muitas vezes, menos pelos afetos. É isso. Então, o que é que acontece? Este livro quer trazer isto, quer trazer proximidade, agora, desculpe interromper, por causa do exemplo até que a Isabel estava a dar, quando disse o anjo da alimentação,
Isso significa que nós podemos ter mais do que um anjo? Sim, sem dúvida. Nós não temos é um anjo que para é cada... nosso. E depois ok. podemos solicitar outros tantos que existem e que vêm pontualmente para um Mas isso assunto tem que ou me outro. explicar melhor. Eu digo qual é a minha dúvida. Quando diz, isso temos que solicitar. Então vamos supor que... Eu agora falo como adulta, não tanto como criança, mas enfim, como adulta. Imagino que estou numa situação qualquer, sei lá, uma pessoa que está em situação de desemprego, por exemplo, e que está a precisar de se socorrer de todas as suas ferramentas interiores para ganhar força e energia para tocar a sua vida para a frente. Pode, não sei, solicitar algum anjo que a ajude? Eu tenho a mania de conversar com quem está lá em cima, mas sim, enfim, sim. Como é que se solicita? Primeiro, apoia-se desde logo naquilo que é o seu. E que é o que lhe vai trazer quais são as características mais fortes. Com certeza. De uma forma como se estivesse a conversar com um amigo e de uma forma muito direta. Sem esconder, é claro que o anjo da guarda sabe, porque ele vem acompanhando, ele sabe os nossos sentimentos, pensamentos, etc. Mas depois, como nós temos também uma forma de liberdade para nos manifestarmos e irmos fazer o que quisermos e muitas vezes não estamos nem a ouvi-lo, o facto de estarmos a conversar com ele não é tanto para o informar do que é que se passa, mas é mais para nos colocarmos em sintonia com ele e permitir-lhe ou dizer-lhe finalmente, olha, eu estou a querer ouvir-te, nem que seja para a primeira vez, estou a querer a tua ajuda, admito que tu existes e, portanto, ajuda-me lá, se faz favor. E aí ele interfere de uma forma muito mais direta. Portanto, ou seja, é quase como se tivesse que haver uma permissão, mas não é uma permissão no sentido de autorização, é no sentido de ligação entre a pessoa e o anjo da guarda. Porque muitas vezes ele anda à volta a tentar dizer coisas ou a ajudar e não chega porque a pessoa simplesmente não o ouve. É quase como se depois de despejar tudo o que havia a despejar com o anjo da guarda, nós fizéssemos um silêncio interior. Sim. E é com este silêncio interior, que lá está, a meditação ajuda muito, finalmente a voz que ouvimos já é uma voz de equilíbrio e sintonia e não... E eles são muito mais proativos do que isso, porque colocam-nos pessoas à frente que é preciso entrosarem na nossa vida para nos ajudarem, fazem-nos ler coisas que eventualmente possam vir a desenvolver melhor a nossa cabeça. Aquelas coisas que as pessoas dizem, que coincidência. Sem dúvida. Ou acham que é o destino e não é nada. No fundo, nós estamos a cada momento a construir toda a nossa vida. Isso é que é a verdade. E grandes ou pequenos, em qualquer momento, é muito, muito importante nós começarmos a admitir que, de facto, somos uma alma habitada por um corpo e que temos uma missão muito maior aqui a cumprir do que aquela que à primeira vista parece. O mundo é um enorme Toys R Us e passa aqui a expressão da publicidade ao lado. E é fácil nós nos distrairmos com coisas ou com pessoas, ou até com stress e outras situações da vida comum. E, portanto, o que acontece é que esta sintonia fina com o anjo da guarda ajuda imenso, eu acho, a nós estarmos alinhados com aquilo que é, de facto, o nosso plano, porque cada pessoa tem o seu. Agora, há outra chamada, só para terminar, dos anjos da guarda, outros que não são propriamente os nossos, sim. Para virem intervir, tem muito a ver também realmente com a situação que está a ocorrer. Como a Fátima disse, hoje em dia há muitas pessoas desempregadas, mas eu acredito desde sempre que quem acaba por perceber muito bem o que veio cá fazer, qual é a sua missão, acaba por ter sempre mais oportunidades do que quem está um pouco mais perdido ou com menos soluções. E, portanto, passa sempre muito mais por um momento de silêncio e de orientação do que por um momento de desespero. É claro que isto é fácil de dizer e não é fácil de fazer. Não é fácil de viver. Mas aquilo que eu aconselho a todas as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos é, sem dúvida, que mantenham um momento de paz e de sossego dentro do possível, porque muitas vezes é complicado quando há família e crianças para alimentar. E tentem, de facto, fazer aqui uma interiorização e eu acredito que virá uma resposta certa para todos. Agora, uma outra questão. Eu percebi isso que está a dizer até porque me recordo, em alguns testemunhos que tivemos aqui, de haver pessoas que, quando caíram numa situação de desemprego, aquelas primeiras, às vezes, 2 semanas, 3 semanas, foi exatamente para fazerem uma paragem e perceberem o que estava a acontecer. E depois, então, para onde é que eu me dirijo? E é curioso porque muitas dessas pessoas descobriram outra área profissional que não tinha nada a ver e onde até vingaram e com bastante sucesso. Sem dúvida. Nós parecemos bem-sucedidos, temos que ser alegres. Às vezes foram 2 semanas, foram 3 semanas, não foi uma eternidade a viver em desespero, não é? É isso que eu queria dizer. Nós, para sermos muito bem-sucedidos, temos que ser alegres e temos que estar com amor, coração e entrega no que estamos a fazer. E, portanto, eu hoje sou muito feliz naquilo que faço.
Não tenho necessidade de ir de férias nem de descansar porque eu não estou cansada nunca. Ou seja, o meu trabalho preenche-me de tal ordem e depois tudo o resto vai atrás. Agora, aquilo que acontece é que, sem dúvida, cada pessoa, cada ser humano está a ser chamado nesta época e neste ponto da história para fazer exatamente isto. Porque uma coisa é ter um emprego e outra coisa é ter a profissão de que se gosta. Exatamente. E aqui faz toda a diferença. Bem, Isabel, fica aqui este conselho para os nossos espectadores. Em casa ou na escola, o meu anjo da guarda aconselha. É o livro mais recente da Isabel Leal. Ela que continua a trabalhar arduamente nesta área, mas com muito prazer. Desejo-lhe muitas felicidades, Isabel. Tudo a correr bem. Obrigada. E gostei muito de a receber aqui. Obrigada. Um grande aplauso para a Isabel. Obrigada. Ora, muito bem.